Pessoal, nós estamos aqui para um projeto diferente, um projeto novo. Bem, eu completei 15 anos de ministério e senti o desejo no coração de comemorar, né? Dia 30 de abril de 2020, 15 anos de ordenação ao ministério pastoral. E aí eu queria fazer um culto de gratidão, eu gosto de culto, né? Eu gosto de adorar o Senhor e o meu convidado especial seria o pastor Marco Aurélio Clemente, para ele ministrar para nós uma palavra. Mas a gente está no meio dessa pandemia, não tem como fazer um culto, uma celebração, e aí eu tive essa ideia de fazer um contato com ele para que a gente batesse um papo, para que a gente conversasse. E a ideia é que seja um papo informal, falando sobre a importância do pastor ter amigos. Por isso eu coloquei esse tema pastor amigo. O pastor pode ter amigos que não sejam pastores, isso é uma coisa muito comum e importante também. Mas o pastor ter um amigo pastor é importante porque é alguém que está na mesma caminhada, que conhece, né, a realidade do ministério. E isso fortalece muito a gente, ajuda muito a gente. E aí o pastor Marco Aurélio é um convidado aí para a gente estar batendo esse papo. Eu espero ter a oportunidade de fazer essa conversa com outros amigos também, então talvez esse projeto se estenda para outras pessoas e sempre pessoas que têm uma relação de amizade comigo. E então eu espero que você goste de participar, de assistir esse bate-papo informal entre mim e o pastor Marco Aurélio. Bom, quem é o pastor Marco Aurélio na minha vida? O pastor Marco Aurélio é um grande amigo. Ele, a irmã Cida, sua esposa, o Júnior, o Arthur, seus filhos, família que a gente aqui em casa ama demais. E o pastor Marco Aurélio foi o pastor que me enviou para o seminário. Então, ele marcou a minha vida por causa disso, né? Eu era membro da Igreja Batista Betânia de Niterói e ele era o pastor da igreja. Quando eu senti o chamado de Deus para o ministério e conversei com ele, e então foi no tempo em que ele era o pastor de lá que a igreja me enviou para o seminário. E aí, durante o bate-papo, a gente vai ver mais detalhes disso, como ele pode ser importante na minha vida, né? Pastor, fala um pouquinho para nós, se apresenta, fala sobre a igreja que o pastor está pastoreando agora, o seu ministério, sua família. Dá um alô aí para o pessoal que vai estar assistindo. Bem, boa tarde, pastor Domingos. Domingos, nosso meu amigo, né? Boa tarde a todos que nos assistem. Não é a Globo, mas a gente está aí na área. Muita alegria estar celebrando contigo esses 15 anos de ministério, né? Muito feliz poder participar e nessa lista aí. Você sabe que os primeiros a serem chamados são a experiência, o teste primeiro, mas vamos lá. É isso aí. É, o pastor Marco Aurélio Clemente, né? Você pediu para me identificar, né? Casado com a irmã Maria Aparecida Mendes Clemente, a irmã simplesmente irmã Cida, como disse. Tenho dois meninos, o Júnior e o Arthur, né? Somos casados há 29 anos, né? Tempo boa, meu amigo. 29 anos. A graça de ter me formado em teologia no Seminário do Sul, turmas de 88. Né? Nesse mesmo ano iniciamos nosso ministério, fui direto para São Paulo, dia 30 de dezembro de 88 para São Paulo. Caramba. Fiquei lá até 1998, né? Lá casei, lá tive os meninos e em julho de 98 junho de 98 a gente veio para cá, assumindo a Igreja Batista Betel de Niterói, onde nós nos conhecemos, Sim. né? Foi muito bom. Nessa nossa trajetória tive a oportunidade de iniciar o curso de mestrado em teologia, fiz mais duas faculdades na área de letras, né? Também, mas isso aí não vem o caso. Né? Legal. O que é interessante é que nessa história a gente teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Né? E dentre as pessoas que nós conhecemos, fazer amizades, conhecer muita gente é uma coisa, fazer amizades é outra história. Né? Verdade. E algo que nos chama a atenção é que amigos mesmo nós temos em conta, assim, selecionados, e você faz parte desse nosso hall. Quando eu cheguei aqui no Rio, né, eu encontrei ainda solteiro, rapaz,
Não aproveitou. Solteiro, né? Ainda com muitos cabelos, né? Já não tinha mais Lembro, o black, mas já tinha cabelo ainda. ah, eu estou chegando lá. Lembro que você é muito dinâmico, né? Mas muito atencioso. Te encontrei com uma formação betelense muito forte, né? E Verdade. talvez com horizontes um pouco limitados, mas quando você se aproximou e falou em ministério, a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, parece que seus horizontes começaram a se ampliar, porque a gente conversou um pouco mais sobre isso, né? Então, estamos aí, né? Nesta luta contigo, né? Como amigos, né? Nessa caminhada. Tem uma família muito linda, né? Graças a Deus, mais uma vez puxando aqui, evitamos Obrigado. ser prolixo, né? Eu tenho um menino que hoje está com 26 anos de idade, né? Ele trabalha no hospital, lá no Rio de Janeiro, Hospital Aeronáutica, é militar. Tem um outro com 24 anos que já se formou em medicina, é o Arthur, Legal. está em São Paulo, ele deu um toque aqui agora, há um tempo aí. E está bem, né? A nossa turma você conhece toda, como eu conheci a Rebeca, então nossa história é bacana, né? A gente está aí caminhando. Eu lembro, né, quando o pastor chegou na igreja e os meninos eram bem pequenininhos e foi um momento muito marcante assim na minha vida, porque essa entrada no ministério, né, enfim, muda muito a vida da gente quando a gente tem o chamado de Deus e a gente começa a ter uma visão diferente da igreja. E nesse tempo eu lembro que o nosso relacionamento de amizade, né, a nossa aproximação, a aproximação que eu tive da sua família, né? E depois o pastor celebrou meu casamento, né, junto com o pastor Jailton, e foi muito bom. Teve no meu noivado, né, então assim, me deu conselhos a respeito do relacionamento com o Vanise, e depois da entrada no casamento. O Vanise tem um carinho imenso pela irmã Cida, ou seja, as nossas famílias hoje são amigas, né? A gente viu o Júnior e o Arthur aí tomarem os seus rumos, né? O Júnior dentro da carreira militar, o Arthur desejando fazer medicina e toda aquela luta, né? Estudando muito, orando muito também. Então a gente pôde acompanhar tudo isso e ver os meninos aí hoje adultos, né? Assim, seguindo suas vidas. E isso participar disso para a gente é uma honra muito grande, é uma alegria muito grande. E eu queria que o pastor falasse um pouquinho, agora um pouco mais sobre a nossa relação de amizade, né? Eu lembro que, assim, algo que marcou a minha vida, eu vou começar falando já, em termos da nossa amizade, foi o fato de que o pastor, quando eu comentei com o pastor que queria ir para o seminário, e a gente já tinha um relacionamento, o pastor é um grande evangelista, um pastor muito dinâmico. Eu lembro que do meu tempo em Betel, o período eu nasci, né, como a gente diz, nascido e criado lá em Betel, o período do pastor Marco Aurélio lá foi muito marcante para mim, porque a igreja cresceu muito, a igreja tomou uma outra cara, a igreja tinha uma dinâmica diferente de evangelização, de pontos de pregação, pessoas em formação, uma escola bíblica que formava as pessoas de uma maneira diferente. Eu lembro que até o termo catecumenato, né, que o pastor usava, foi marcando a gente ali. E quando eu tive o chamado para o ministério, eu lembro que o pastor introduziu um processo que foi o processo de pré-seminarista. E esse processo, ele marcou muito a minha vida, porque eu lembro que a igreja, eu era filho da casa, né? Então a igreja me conhecia muito bem, mas a igreja não tinha de mim essa visão pastoral e eu não tinha ideia do que era realmente o ministério por dentro. Eu fui muito amigo do pastor Josué Cardoso Reis, né, que foi o meu pastor de adolescência, né, o pastor que me batizou. Somos amigos até hoje, sou muito amigo dos filhos dele, mas olhar a igreja da perspectiva do ministério, de ser um pastor e ser visto pela igreja dessa forma, era algo muito diferente. E aí, quando o pastor trouxe essa proposta de ser um pré-seminarista, né? Lembro que a igreja não recebeu muito bem no início, falou assim: ah, mas Domingos a gente conhece, ele é gente nossa, para que isso? Mas isso foi muito marcante e muito bom para mim, porque isso afinou o nosso relacionamento, a gente se aproximou mais, né? E o pastor foi me mostrando o que era o ministério por dentro, né? O que era ser um pastor, essa dinâmica do ministério pastoral.
E esse relacionamento nosso, né, nesse momento aí de início para mim, ele foi muito importante, muito importante. Tão importante que hoje, quando alguém diz para mim que quer ser seminarista, eu faço ele ficar um ano no processo de pré-seminarista, né? Onde a gente vai se conhecendo melhor, onde a igreja vai olhando melhor, mais para a pessoa, com uma outra visão, e isso é algo que para mim foi fundamental, e eu acho que tem sido fundamental para outras pessoas também. Queria que o pastor falasse um pouquinho sobre essa nossa amizade, né? O que, de certa forma, eu pude marcar a vida do pastor, algum momento, enfim, comenta alguma coisa aí pra gente. Olha, nós nos conhecemos, eu lembro que o nosso primeiro papo, né, você tentou conversar comigo numa clínica pastoral, mas não tinha tempo. Você trabalhava na época, se não me engano, na Xerox, era uma coisa assim, não é Isso isso? aí. A gente não teve muito tempo, e quando a gente teve tempo foi à noite. Eu acho que a gente ficou até uma meia-noite, mais ou menos, conversando sobre alguma coisa, né? Naquele momento eu também estava observando, né, você como pessoa. Eu aprendi uma coisa legal na minha vida, né? Verdadeiros amigos, Deus que aproxima. A gente tem que orar para Deus nos trazer verdadeiros amigos. E a gente tem que cultivar essas amizades, né? Eu não sou aquele tipo de pastor de ovelha lá e você aqui. Eu gosto de estar perto das pessoas, Verdade. principalmente das pessoas que estão se encaminhando para o ministério. Eu acho que eu sou seu amigo antes da gente te encaminhar para seminário, etc. e tal. E eu queria mostrar para você aquilo que eu não tive, né? Na minha época de formação, os pastores que trabalhavam na área de eclesiologia, trabalhavam na área de psicologia, doutor Bill Weiser, Sei. eles falavam muito que tinha muita gente que chegava no seminário e não conheciam realmente a vocação que tinham, porque não tinham sido acompanhados para estarem não só num seminário, como à frente do ministério. Sim. E aquilo me chamou muita atenção, né? Então, quando eu fiz aquela proposta para você, que marcou você bastante, marcou também, eu estava realmente pensando nisso, colocar em prática algo que eu também tinha no coração. A gente recebe muitas vezes o conceito de ministério de uma maneira muito romantizada na É igreja. verdade. E quando eu trouxe você para frente da igreja, né, trouxe você para frente, começava a ser sentado do seu lado, eu falava: você está vendo aquele movimento ali? Ó? É como se fosse uma pessoa, está vendo? Igreja, isso aqui, ó, olha só. Verdade. Observa aqui a situação. E a gente foi crescendo junto, a gente foi desenvolvendo relacionamentos junto. Esse período de um ano, eu fui pressionado, manda logo. Eu falei: calma, eu sei o que estou fazendo. Foi a melhor coisa que eu fiz, né? Com Você certeza. teve a oportunidade. A gente se aproximou, mas você foi meu vice-moderador, não sei se você se lembra Lembro, disso. lembro. Foi um susto Lembro. para a galera, Tive a entendeu? oportunidade de ver ali como é que era o movimento de assembleia. E, pô, isso foi muito Pois importante. é, você foi meu vice, você participava da coisa. Eu tive a oportunidade de contigo caminhar em várias estratégias, né? A gente trabalhou junto em alguma coisa. E quando você falou, vai para o seminário, eu sabia que era um amigo que estava indo e, acima de tudo, uma pessoa leal. O que Verdade. marca meu relacionamento contigo, de uma maneira muito forte, é que você foi. Isso eu nunca falei para você, não é? Assim, tivemos a oportunidade de conversar sobre isso. Você nunca me pediu essa impressão, né? Então eu vou passar para você agora. Eu acho que você, como amigo, e agora depois como seminarista, você foi a pessoa, o seminarista mais leal que eu tive, mais leal. Obrigado. Não é só porque a gente se conhecia tanto, mas faz parte do seu caráter, entendeu? E a gente, por conta disso, tem uma identidade. A gente passou algum tempo sem se ver, mas aí, Domingo, como é que você está? Primeira Verdade. coisa, pegava o telefone: e aí, você está bem? Eu achei, assim, vem aqui em casa, tem uma canjica boa aqui. É Essas verdade. coisas têm que ser cultivadas, entendeu? Porque quando você descobre, né, essa bênção de Deus, de ter amigos, que você precisa cultivar a amizade, estar perto, né? Nós viajamos juntos lá para Magé, para o sítio, passar um dia. Eu percebi você muito estressado, percebi a Vanilla muito estressada, a Rebeca, amo de montão a Rebeca, estou vendo cresceram os dentinhos dela aí, estou rindo à toa. Mas o que acontece? Faz parte da nossa convivência
E esse crescimento, eu creio que tem espaço para ir cada vez mais longe, não certeza. é? Porque é bom a gente saber ouvir, ter um amigo para ouvir, é bom a gente ter alguém que não nos julga, né? Mas que caminha conosco, quando tem que falar a verdade, fala. Sim, Por isso que eu falo lealdade, né? Quando tem que ser sincero em situações adversas, tem a sua opinião, isso não vai quebrar essa relação, isso não vai verdade. quebrar essa amizade. Então, o que marca o nosso relacionamento é isso, é lealdade, é o cuidado de você preservar algo bom que veio do Senhor, que é essa amizade, né? É uma história em comum que nós temos, né? Verdade. Não só a questão de casamento, porque você poderia dizer, cumprimento de ofício pastoral. Eu não vi a coisa por aí. Não, Né? com O certeza. noivado foi a mesma coisa, conheci sua família. Para mim, isso aí é um espetáculo. E digo mais, começamos ali e não terminamos, né? Sim, Porque a sim, tendência nossa é ampliarmos essa relação, não é? com Aí nossos certeza. meninos cresceram, estou vendo a Rebeca crescer, meu amigo. O caminho é esse aí, meu irmão. Vale a pena investir nisso. Pô, muito legal. Realmente o pastor lembrou de algumas coisas que foram marcantes, né, lá no início e é isso mesmo que o pastor falou, assim, o fato de ter celebrado o meu casamento, ter participado da minha vida, foi muito mais do que o cumprimento de um ofício, né? A gente foi realmente se relacionando e o pastor falou da questão da lealdade. Uma coisa que marcou muito a minha vida no ministério pastoral em relação ao pastor foi a maneira como o pastor tinha fidelidade à palavra, né? E também as suas convicções e a maneira como o pastor conduzia as coisas, sempre pensando na igreja, mas também sempre pensando na sua família. Eu tenho isso como uma marca realmente para mim. E nós passamos ali em Betel momentos muito bons, né? Uma avançada igreja, Coronel Leôncio, algumas coisas foram acontecendo e que foram realmente muito boas para mim, para a igreja, mas também passamos momentos muito difíceis, né? A experiência da saída do pastor lá da igreja, lá de Betel, para mim foi uma das experiências mais marcantes, né? Uma saída difícil, um momento ruim que a gente viveu lá, e eu como filho da casa, né? Eu como alguém que tinha crescido lá, mas ainda não enxergava muito bem as coisas por dentro, né, em termos de ministério. Naquele momento eu estava começando a enxergar, então a minha visão do que era ser igreja estava mudando muito ali. E eu me lembro que estar com o pastor naquele momento e as minhas tomadas de decisão, né, depois, inclusive da minha saída também da igreja, né, quando o pastor entendeu que não era mais o tempo de Deus lá, mesmo em que o pastor tivesse por direito de ficar, né, porque em decisão da comunidade, decisão de assembleia, era uma decisão que o pastor poderia ficar, mas eu percebi que o pastor entendeu que aquilo era algo que não seria bom, principalmente para sua família, e não era a vontade de Deus. Né? Hoje a gente, depois de tanto tempo, a gente percebe que Deus tem realmente os planos dele, mas algo que me marcou e que foi o que me fez tomar as decisões que eu tomei, como por exemplo também acabar saindo e enfim, fui para 22 de novembro, ajudei o pastor Jailton, a minha história continuou, Deus me abençoou no meu casamento, enfim, mas de ver a maneira como o pastor de forma honrada permaneceu firme nas suas convicções de acordo com a palavra de Deus, e Deus honrou o pastor com isso. E uma coisa que assim eu vejo, que eu acho lindo na sua família, no pastor, é a maneira como o pastor trata a sua família. Não é? Diante de momentos tão críticos como aquele, os seus filhos que eram crianças, mas já tinham uma visão, já podiam compreender algumas coisas, hoje são servos de Deus, né? Deus honrou o pastor, são homens de Deus, são atuantes na obra de Deus, nas suas profissões, mas isso é prova do cuidado que o pastor teve com a família, né? Com a sua esposa, com seus filhos. E isso é uma marca que eu trago no meu ministério. Eu amo a igreja do Senhor Jesus, eu amo servir ao Senhor Jesus, mas eu tenho a minha família como prioridade e eu tenho consciência da necessidade do cuidado da Vanessa e da Rebeca.
E eu não sei se eu disse isso para o pastor algum dia, né? Mas isso também é prova, é fruto da minha admiração por tudo aquilo que eu vejo o pastor realizar, vejo o pastor fazer, ainda hoje, a maneira como fala dos filhos, né? A maneira como fala da irmã Cida, e esse cuidado marcou a minha vida. Realmente é uma marca na minha vida. Além de toda a sua forma de fazer as coisas, né, pastor? O pastor foi um grande evangelista, é um grande evangelista. O pastor ama estar com pessoas como eu, né? Entende que o ministério é gente, né? Não é reunião, né? Ministérios são pessoas, os projetos são sempre voltados para pessoas. E isso tudo é muito lindo de ver. Pastor, pode comentar um pouco a respeito do que eu falei, mas queria que o pastor falasse um pouco também sobre essa perspectiva de um relacionamento de amizade entre pastores. Né? O que o pastor tem visto aí? Como é que é isso no seu ministério, no seu relacionamento? O pastor falou muito bem aí de que ter amigos, né, ter pessoas que estão próximas e ter amigos é diferente. Então eu queria que o pastor falasse um pouquinho, né, depois quiser comentar o que eu falei, mas falasse um pouquinho sobre a relevância disso, a importância de relacionamentos de amizade no ministério. Como é que o pastor vê isso aí de um modo geral? Isso é uma coisa que acontece? Isso é uma coisa difícil? A gente tem mais problemas do que relacionamentos entre pastores? Como é que o pastor enxerga isso aí? Olha, como é que eu vejo a situação? Eu comecei muito cedo no ministério. Comecei no ministério com 24 anos de idade. Né? E nesse período de trabalho, com 55 anos hoje, eu vi muita coisa. Primeiro que não há solidariedade entre os pastores. Você começa a conversar com alguém, depois que ele sabe o nome da sua igreja, a primeira coisa que ele quer saber é quantos membros sua igreja tem. Ele vai criar um parâmetro de nivelamento por ali para poder se relacionar contigo. A minha igreja tem 10 membros, a minha tem 200, prazer, mas ele vai para o grupo, né, que tenha mais afinidade, e ali começam a trocar muitas vezes os suas conquistas, Sim, seus salários. triunfalismo. É, somos brasileiros. Aqui no Brasil, a coisa passa por esse nível. Tem a questão meritocrática, tem também a questão racial, né? Sim, Tive a oportunidade de formar num curso de extensão universitária nessa área. Tem a questão racial também dentro do ministério. Esses dias respondi uma jovem portuguesa que veio fazer uma tese de doutorado aqui sobre a questão das igrejas evangélicas e a questão racial. Eu pude pincelar alguma coisa, ela ficou olhando para mim, sim. e eu falei, essa coisa ainda está incipiente, mas independente disso, né, a questão é a seguinte: começou-se um movimento, ainda na minha época, lá na Betel, um movimento de tentar agrupar os pastores para a gente ter comunhão. Sim. A perspectiva é que era a partir dali se desenvolvessem amizades saudáveis, relacionamentos saudáveis, troca de púlpito, etc. E tal. A princípio foi aquilo mesmo, com a sua igreja, a sua associação, quanto você ganha, conversa com isso. Mas depois a coisa foi para um outro nível, porque parece que a Ordem dos Pastores Batistas resolveu assumir um projeto como esses e tentou agregar vários pastores em reuniões da ordem. Era um lanchinho aqui, era um lanchinho ali, mas nunca se aprofundava nessa questão de relacionamentos saudáveis. Alguns dizem que isso vem de casa, vem de berço, se você frequentou a mesma igreja, etc. e tal, não há aquela disponibilidade de você abrir o coração para falar assim, eu quero criar aqui novas amizades, porque a primeira coisa que se pensa, pastor, é o portão, não pode demonstrar carências, né, etc. Infelizmente. Eu pensei nessa evolução dos fatos. Eu tive a oportunidade de ajudar alguns colegas que perderam o ministério, né, que as igrejas acharam por bem, sei lá, movimento que se tem aí, e esses colegas com dificuldades em todos os níveis, financeiro, Sim. na área psicológica. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns
E nisso eu percebia. Na hora que está bem, todo mundo chega. Na hora que a coisa não está bem, a coisa fica de... Então, o que acontece? Os pastores em si são desconfiados, né? Os pastores em si sofrem de traumas terríveis, porque têm que aguentar sozinhos, não tem em quem confiar. Na igreja, raramente você tem uma pessoa para confiar seus problemas, suas dificuldades, porque acha que o Verdade, pastor super-herói, é um negócio sério, né? E verdade. quando você tem um colega, ele é colega para ser amigo. Amigo é aquele que, ó, vem na minha casa que tem um churrasco aqui. Vamos assistir juntos o jogo do Brasil. E se você é Flamengo, eu sou Botafogo, a gente dá um jeito de separar as cadeiras, mas a gente comemora junto, entendeu? Verdade. Vamos passear juntos, vamos dividir aí, me empresta um dinheiro aí, vamos resolver. Amigo é aquele que está, entendeu? E você cresce nisso aí. E Verdade. no nosso meio, raramente você vê isso. Então, eu aprendi muito com a Joyce Meyer em relação a isso. Amigo, você tem que pedir a Deus e Deus traz. Você tem que regar essa relação, quebrar barreiras. O que nós temos de colegas hoje? Precisando de analistas, que nós temos colegas hoje passando por problema de rejeição, que não resolveram, aí jogam tudo para cima e Exato. falam isso que era para mim. E muitos colegas meus, por exemplo, não passaram do segundo ano do seminário, pra você ter uma ideia, né? Não sei Eu se pode também. dizer colega do ministério, né? Sim. Mas quando viram a situação, viram a realidade dos fatos, viram a própria formação que receberam da igreja, cadê os pastores que deveriam ser amigos para nessas horas estarem ouvindo, né? E dali criar algo novo, né? Sim. Então a gente acompanhando todo esse processo, todo esse movimento, a gente chega a essa conclusão que o irmão já falou, olha, nós precisamos investir nisso, mas é investir assim, com o coração aberto, né? Podemos ser amigos, a necessidade disso é urgente, porque nós entendemos a nossa linguagem, nós Sim. entendemos o que passamos, nós entendemos os nossos familiares, porque esposa de pastor e filho de pastor na igreja é outra classe, a É bem esposa de pastor é diferente. chamada de primeira dama, não é? Os filhos são os santos, né? O filho não pode fazer bagunça, são Sim. os santos da igreja. E não é bem assim. Somos humanos, né? E precisamos desse relacionamento. Quando isso acontece com membros de igreja, o que acho raro, né? Eu acho legal isso aí. Mas quando a coisa é entre colegas de ministério, pastores que realmente se tornam amigos, isso para a gente é uma alegria enorme. Isso para a gente nos tira de um consultório, né, para você fazer análise, isso É tira verdade. você. É o ombro amigo que você precisa, né, para estar ali chorando suas dores. São projetos em comuns que você pode desenvolver, é o lance de você estar junto, sem reservas. Né? Eu Sim. acho que nós precisamos muito disso. Eu costumo investir nisso. Hoje, no meu ministério, não estou mais na Igreja Batista, não é? E alguém já perguntou para mim, você nunca mais vai ser batista, sei lá o que. Eu falei, eu fui para a Assembleia de Deus porque Deus me chamou. Não é? É Mas lá a mesmo. gente procura trabalhar isso também. A gente procura falar para as pessoas. Como é que funciona esse negócio aqui? Eu transito nos dois lados, né? Eu Sim. procuro saber das pessoas como é que é isso. E as pessoas começam hoje a trocar zap. Rapaz, assembleando trocando zap, aqueles tradicionais. Começa a mexer, a mensagem de carinho, meu querido irmão. Eu falei, tá entrando um negócio agora, né? Começa a criar isso. E eu não sei como é que é a denominação batista hoje, ela está sentada vendo essas questões. Para mim, ainda está no nível de ordem, na ordem dos pastores. Eu acredito que deveria haver um movimento, né, para que os pastores, independente de ordenação eclesiástica, né, pudessem estar juntos, né, Sim. conversando entre si e crescendo entre si. Essa é a ideia que eu tenho de amizade no ministério. Apoio isso perfeitamente. Acho que o seu caminho é esse, está abrindo algo novo, né? E vamos descobrindo muitas coisas em cima disso aí que pode nos ajudar a uma nova caminhada, né? Uma nova caminhada. Com certeza, pastor. Eu partilho aí desse mesmo pensamento. Eu vejo que a gente precisa avançar muito nessa questão de relacionamentos pastoral e de amizade, né? Eu vejo que a coisa ainda é muito institucionalizada,
E essa coisa de quantos membros tem sua igreja e saber o salário, infelizmente, é uma coisa que ainda marca, né? E a gente sabe que nós precisamos, né? Eu tenho amigos na igreja, eu tenho amigos que não são pastores, mas é diferente porque o nosso olhar é sempre um olhar de pastor, né? É sempre um olhar de cuidado, é um olhar paisão, é um olhar de quem está perto. E a gente sabe que quando a gente compartilha determinadas coisas com uma ovelha, o impacto disso na vida delas é diferente de quando a gente compartilha com outro pastor, porque a visão que o pastor tem da igreja é diferente, né? A visão do chamado de Deus, ela faz uma diferença na vida da gente. Então a gente realmente evita de compartilhar algumas coisas com quem não é pastor, e é por isso que eu acho que esse relacionamento de amizade entre pastores é tão saudável. Eu lembro das vezes que eu já procurei o pastor para conversar, mesmo depois de pastor não ser mais meu pastor direto, né? Mas continua sendo um pastor para mim, né? Vezes que eu liguei, né, lá de Maricá, o pastor ligou para mim, o pastor esteve lá em casa, cuidando da gente, cuidando do nosso casamento, ouvindo situações que eu estava enfrentando no ministério e me dando conselhos, me dando direcionamentos, coisas que a gente sabe que vem de Deus, mas que mais do que vir de Deus, né, porque da ovelha também a gente pode receber palavras que venham de Deus, mas quando vem de um outro pastor, a gente sabe que vem de alguém que é igual, vem de alguém que participa disso, vem de alguém que sofre isso. E eu realmente creio que essa é uma área que a gente precisa avançar. Eu espero que esse meu projeto se multiplique, né? A gente está usando a pandemia para fazer isso gravado, enfim, acabou virando uma ideia. Eu realmente espero que outros pastores façam, outras pessoas façam e que a gente possa É, trazer esse ponto à discussão, né, mais, e que a gente realmente aqui já encontre está amigos. certo que aqui já está certo que no final da pandemia o primeiro churrasco vai ser na sua casa, casa nova. A gente vai para aí, depois a gente discute como é que vai ser essa volta, mas é o caminho, meu camarada. Com É o... certeza, com certeza. Como já fizemos, né? A gente já esteve junto aí, almoçando, tanto na minha casa, essa casa que o pastor não conhece ainda, mas eu estou há pouco tempo aqui, mas lá em Maricá, eu aí na sua casa. Então acho que isso aí com certeza é de uma relevância muito grande e eu procuro ter amigos de verdade. Né? A gente erra, a gente decepciona as pessoas porque nós somos falhos, né? Mas amigos sabem até superar isso, né? Conseguem superar até Perfeitamente. decepções porque a gente sabe que todo mundo pode falhar. Mas eu realmente estou muito feliz de poder ter amigos, ter o pastor, que é um pastor, que é meu É pastor e também recíproco. é meu amigo. É Pastor, recíproco. A gente caminha junto. bom, pastor, queria que o pastor tivesse a oportunidade de ministrar uma palavra também aí para mim e para nós, né? Outras pessoas vão Misericórdia. ouvir isso e é sempre bom ter É, o compartilhar a palavra do Senhor. O pastor pode ministrar para nós. rapaz, no momento como nós estamos vivendo hoje, orar por isso, Senhor, com a palavra tal, né? E o Senhor me deu um texto, tentei sair desse texto, e esse texto me veio à mente, estava lá no terraço meditando, está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Em outras versões, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo falando isso a Timóteo, que era seu filho na fé, tem a questão eclesiástica, Sim, mas era também amigo, sim, uma pessoa leal, uma pessoa fiel, e ele sempre dando uma força para o rapaz, até a relação deles, como é que era legal, né? sim, Cara, não toma só água, não. Coloca um pouco de vinho, a questão da insalubridade da água no passado, Paulo cuidando, né? Era amigo, era pastor, mas é mais a questão do relacionamento. Esse texto me veio em mente, até para fazer um resumo disso aí que nós vimos, né? Depois, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Quando eu penso nisso, eu penso na ideia de uma fortaleza. Paulo está falando que você deve se fortalecer. A ideia de você criar uma fortaleza em torno de si, e essa fortaleza se chama Jesus. amém, Essa fortaleza se chama Jesus. amém, Principalmente numa época em que estamos vivendo hoje, pastores vivendo hoje, né? Eu trouxe aqui em casa, né, num dos cultos que nós tivemos, algo a respeito do porvir, né, de muita coisa que está acontecendo hoje, do que pode acontecer lá na frente, né? sim,
E há uma teoria curiosa, alguns conspiradores, né, que falam que dentro em breve a humanidade terá acesso, né, a seres de outros planetas, né? Eu trouxe esse tema aqui em casa, falando das aparições de OVNIs, etc. O pessoal ficou olhando para mim, eu falei assim, você já pensou? Sendo desses caras, e tem muita gente dizendo que já teve contato com essa galera, aparece dizendo, olha, eu vim de outra galáxia, aí vão começar a ter que refazer a Bíblia, né? Que não está escrito na Bíblia. Alguns vão dizer o seguinte, olha, a questão não é nem refazer a Bíblia, mas Deus nos enganou, né? Porque se isso fosse verdade, estaria na Bíblia, e nós pensamos naquilo que a Bíblia fala em apostasia de pessoas que não estão firmadas na rocha, que não têm uma fortaleza em si, em Cristo, né? Para poderem, nesta hora, dizer assim, a minha fé está firmada em Cristo, independente do que se ouve aí fora, independente do coronavírus, mais uma vez as pessoas falando em fim de mundo, né? É agora que vem o fim de mundo, né? Eu me lembro que na época da peste negra lá na Europa, se não me engano, século XIII, as pessoas procuraram um papa, né? Olha, é uma praga, isso aí vem nós somos todos cristãos, se você é o nosso líder, é o vicário de Cristo, né? Ore por nós para que essa praga vá embora, né? E o Papa orou, o Papa rezou e a praga não foi embora. Você hoje está vendo lá a Igreja Católica numa crise só, minguando na Europa. Você vê um ceticismo enorme na Europa. Ninguém quer ser padre, né? Se fosse a questão, ninguém gostaria de ser pastor. Então, hoje nós estamos sendo desafiados. Poxa, se você é homem de Deus, né? Ora para que esse coronavírus vá embora. Ore para que minha mãe sobreviva a essa crise na UTI, né? E você ora e muitas vezes Deus abençoa. Muitas vezes Deus fala assim, eu quero levar, mas alguém vai dizer assim, nada vale. E a gente fala assim, Senhor, onde vai minha fé? O que eu aprendi do Senhor? E a cada dia, quando Paulo fala para Timóteo, fortifica-te, cria essa fortaleza, é a respeito da pessoa de Jesus. Rapaz, conheça mais a Jesus, conheça mais ao Senhor, e você vai se fortalecer nessa rocha, né? Nessa fortaleza, e nada vai te perturbar, nada vai tirar você do seu rumo, né? Pode cair o templo, né? As denominações estão em crise, os templos, né, estão fechados, mas a igreja não está fechada, porque a fé daqueles que são de Jesus está na rocha, eles foram cercados, são cercados por esse poder que o próprio Salmo 91 vai nos dizer, depois a revelação vai dizer, né, que o nosso refúgio é o Senhor. Amém. Né? Que habita no esconderijo é o Senhor, ele é a nossa fortaleza. Né? O Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O salmista olhava para o monte, nós, como servos do Senhor, olhamos para aquele que está acima do monte, uma fortaleza maior do que aquele monte que ele via, e a gente não vai se deixar abalar por muita coisa. Então, qual é a mensagem que nós temos hoje? É nos fortalecer no Senhor. Paulo falava isso para Timóteo. Cara, a tua crise vai ser grande, mas se fortaleça no Senhor. Só para fechar, eu tive a oportunidade de estudar alguma coisa sobre uma fortaleza chamada uma fortaleza que tem no meio da Baía da Guanabara, a Fortaleza da Laje. Essa fortaleza foi desativada, era um forte que foi desativado. E esse forte foi desativado porque a manutenção desse forte era horrível. E as ondas, já pesquei ali perto, eu sei como é que é. Quando as ondas entram na Bahia, as ondas cobrem aquele forte, então o ambiente se torna insalubre, não é? E a gente tem visto muita gente, se a gente fizer uma comparação, a gente vai observar que aquilo está tudo abandonado, está julgado, uma fortuna, aquilo deveria ser preservado como um museu, mas nada. Nós sabemos o que é o nosso Brasil, mas eu fiz isso por uma analogia, né? Citei isso por uma analogia. Muitas vezes a gente pensa que a nossa fortaleza é intransponível, nada vai nos alcançar. Né? Mas nós temos visto na história muitas fortalezas sendo tragadas, né? Sendo engolidas por águas, por areia. Nínive é uma situação dessa, uma grande enchente profetizada por Amós. Nínive ficou debaixo d'água, né? Mas aqueles que têm o Senhor, são fortalecidos no Senhor,
não é? Não tem tempestade, não tem onda, não tem maremoto. Você está firme no Senhor, meu camarada. Você vai vencer as suas lutas, você vai vencer as suas decepções, porque a nossa esperança é no Senhor. Nos fortalecer em Jesus é isso. E dentro da fortaleza a gente traz os amigos, tá? A gente coloca as pessoas que nos são queridas. A gente coloca essas pessoas para que... caiu uma pedra ali, eu vou lá te ajudar. Eu vou lá, estou perto de você. A gente, com essa visão, em nome de Jesus, Amém. a gente vai se ver na glória, viu? A gente vai vencer esse mundo aqui e vai se ver na glória. É a palavra, meu cara. Deus te abençoe. Amém. Obrigado por essa palavra, pastor. Realmente é tempo de estarmos firmes, porque tem gente apostatando e a gente precisa continuar olhando para o Senhor em todo o tempo, né? Pastor, gostei do papo, acho que valeu muito a pena. Eu espero que tenha oportunidade de fazer com outros pastores também. Tem outros pastores também que são referências para mim, são amigos. Né? Eu quero ter a oportunidade de falar com eles, de conversar com eles, de ter esse encontro de pastor e amigo também. E aí, o que o pastor achou? Achou que vale a pena? Vale a pena dar continuidade a esse processo? Mas é o caminho. Numa época difícil como esta, né, é aí que a gente vai descobrir realmente os verdadeiros amigos, mas é a oportunidade da gente também procurar se achegar Sim. e ver respostas, né, de pessoas que queiram, não é? Você não vai ser, nós não somos utópicos, você não vai conseguir fazer com que todo mundo de uma hora para outra se torne amigo no ministério, mas é o caminho para começar um processo, né? As afinidades, né? E que não sejam políticas para fazerem afinidades para fazerem políticas baratas, né? Mas afinidades para criarem estratégias, por exemplo, para fortalecer nossas famílias, ajudar nossas famílias, né? Ajudar nossas igrejas com ideias novas, né? Oportunidade para ter uma casa de praia lá no interior. Você está de férias agora, eu vou só mês que vem. Vai na frente, vai para lá. Legal, né? Isso é muito bom. Curtir isso com algo bom que você fale assim, cara, valeu a pena, ou está valendo a pena, não é? Então, esse é o processo, meu caro, é o caminho mesmo, estamos juntos nessa luta, viu? Se depender de mim, vamos agregar outros aí, né? Obrigado, e vamos celebrar em nome de Jesus essas vitórias que precisamos ter, não é? Deus te abençoe muito, viu? Obrigado, pastor. Pastor, foi um prazer bater esse papo contigo. Beijão aí para a irmã Cida, para o Júnior, né, que está mais próximo. O Arthur está um pouco mais longe, lá em São Paulo, mas que Deus esteja cuidando dele também lá. E estou muito feliz de poder ter esse papo, né? Infelizmente a gente está aí na quarentena, não tem como fazer um culto de gratidão pelos meus 15 anos de ministério. Estamos agradecendo a Deus, mas eu entendo que essa foi a maneira que eu encontrei a oportunidade de estar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem realizado na minha vida. E eu sei que Ele ainda vai realizar muitas coisas e eu espero poder realizar todas elas junto com amigos, não é? Momentos agradáveis, um sítio, festa, momentos de luta também. Amigo é para todos os momentos. Foi um prazer imenso mesmo poder compartilhar desse tempo com o pastor. Queria pedir para o pastor fazer uma oração para a gente encerrar. Deus abençoe seu ministério, Amém. viu? 15 anos, são 15 dias, né? E Deus te dê vitórias cada vez maiores e grandes conquistas, não é? Você sabe que eu te vejo como missionário, eu sou meio profeta também, eu te vejo como missionário. Eu tenho um coração missionário. Aqui ou fora do Brasil, né? Missões num sentido mais amplo, né? Deus sabe o tempo para todas as coisas, né? E acredito em nome de Deus. Muita coisa que envolve missões, né? Muita coisa, muita coisa. E a gente faz missões em casa, mas a gente sente alguns, Deus fala assim, não é bem por aqui não, né? E Ele vai, o caminho é Ele que faz, nós fazemos os planos, mas Ele que dirige os passos. Vou orar por ti, em nome de Jesus. Prazer enorme estar contigo. Senhor, é com muita alegria que participo desta videoconferência, é com muita alegria, Senhor, que vejo frutos que o Senhor plantou em nossas vidas, na minha vida e na vida do domingo, aparecendo, Senhor. Aí o teu servo, 15 anos de ministério, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Te agradeço pela sua vida, pela vida da Vanice, Senhor, pela vida da Rebeca, Senhor, que são bênçãos, e eu peço em nome de Jesus para que o Senhor, ó Pai, continue a abençoá-los, continue, Senhor, a lhes dar discernimento, e continue, Senhor, a aproximar dos teus servos pessoas boas, pessoas, Amém. Senhor, enviadas por Ti para que sejam bênçãos em suas vidas, Senhor.
abençoa-os, dando-lhes saúde nesta época de coronavírus, Senhor. Entra com providência, Senhor, fazendo com que eles, ó Pai, sejam fortalecidos, Senhor, Amém, Senhor. seu aparelho imunológico, e, ó meu Deus, sejam, acima de tudo, fortalecidos no Senhor, na rocha que é o Senhor Jesus. Abençoa-os ricamente, é nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Forte abraço. Deus abençoe. Forte abraço.